Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Bom dia! Bom dia para você que está neste momento entrando em harmonia comigo, escutando este áudio, promovendo dentro de si e, consequentemente, à sua volta, aos que te cercam, uma egrégora de positividade, ampliando nossa capacidade de entendimento de quem somos nós diante da vida e do que é a vida para nós. Que a espiritualidade possa permitir e ajudar a gente nessa vibração, a fim de que possamos absorver da melhor forma possível o ensinamento proposto hoje de forma aleatória pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E que a gente seja tomado por essa energia de meditação, de reflexão, de vontade de estudar e crescer. Que o amor que existe em nós possa ser adubado e crescer ainda mais em todos os momentos que estivermos buscando a sintonia com o alto, com os espíritos de luz, com o que é bom, com o que é do bem. Sendo assim, vamos agradecer por mais um dia encarnados, agradecer pela saúde, pela possibilidade de escutarmos não só esse áudio, mas o som dos passarinhos, a voz daqueles que amamos, pelo alimento, que é o nosso combustível, nos faz manter em pé, pelo trabalho, que nos faz sentirmos atuantes nesse processo de transformação do planeta, e pelos afetos que nos cercam, os parentes, os amigos, as pessoas que ajudam as nossas adversidades a serem mais brandas pelo simples fato de existirem à nossa volta. E ao nosso Pai amantíssimo, nosso bom e querido Deus, a gente pede com um sorriso no rosto e muita gratidão no peito: Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. Mas ainda assim pedimos: fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da bondade, da justiça, da alegria e da caridade. Que assim seja. E na abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, vamos ver o que sai aqui pra gente hoje. A paciência. Texto de um espírito amigo em Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através da dor neste mundo conhece a oportunidade para que possam evoluir. Vocês foram escolhidos para entrar no reino dos céus. Sejam pacientes. A paciência também é caridade e devem praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. A caridade que consiste
em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Existe outra bem mais difícil e, por consequência, bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles a quem Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e colocar à prova a nossa paciência. Eu sei que a vida é difícil. Ela pode ser comparada a 1000 alfinetadas que acabam por ferir. Se nós considerarmos os deveres que nos são impostos e as consolações que recebemos em troca, nós veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos! Cristo é o modelo de todos. Ele sofreu mais do que qualquer um e não tinha nada do que ser acusado. Já no caso de vocês, existe um passado de culpas a resgatar e um futuro a modificar. Sejam pacientes, sejam cristãos. Essa palavra resume tudo. Um textinho curto, mas que nos diz tanto, né? E deixa essa fagulha no final. Sejam cristãos. Essa frase resume tudo. Mas o que é ser cristão, meus irmãos? Ser cristão é decorar orações. Ser cristão é ler muitos livros. Ser cristão é rezar todos os dias. Ser cristão é se dizer cristão. Vai muito além disso tudo. É muito, muito, muito mais que isso tudo. Eu diria até que esses exemplos que eu citei estão lá atrás. Porque ser cristão é, antes de tudo, conseguir entender-se como uma peça muito pequenininha de um todo. É como se nós fôssemos um grãozinho de areia de um imenso oceano. E à nossa volta tem trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de companheiros de jornada. E nós sozinhos não seríamos um grão de areia, não seríamos nada, algo quase indetectável. Mas a partir do momento em que há tantos e tantos à nossa volta, nós nos tornamos o quê? Um grupo, um coletivo. E passamos a ter um sentido. Ser cristão nada mais é do que isso. Ser cristão é entender que somos uma ferramenta, como eu costumo dizer, idealmente que ela seja uma ferramenta a serviço do amor, da alegria, da paz. E essa ferramenta, para funcionar bonito, para funcionar direito, é preciso que ela esteja em constante movimento, sempre trabalhando. E aí vem outra característica de ser cristão. Ser cristão é não ser nem estar alheio a tudo o que acontece conosco, com as pessoas, com o planeta. Ser cristão é entender-se partícula e dotar-se de empatia, uma capacidade bonita de colocar-se no lugar do outro. E se fosse eu? E se fosse comigo? Como é que eu agiria? O que é que eu sentiria? O que é que eu falaria? E nessa de permitir-se ser empático com o outro, a dor do outro, o processo do outro, sendo cristão verdadeiramente, a gente consegue ser caridoso, ajudando quem precisa no que está ao nosso alcance. A gente consegue perdoar porque a gente consegue colocar-se no lugar e pensar: se fosse comigo, eu gostaria que fosse assim. E é assim que eu perdoo. Eu perdoo porque eu sei que todo mundo está em processo de crescimento. Eu perdoo porque eu sei que o outro não teve os mesmos privilégios que eu. Eu sei que o outro não teve a mesma criação que eu, as mesmas oportunidades, ou até que tenha tido. O outro não sou eu. E pelo livre-arbítrio, guia a sua vida da forma
que lhe convém. Não cabe a mim julgar, cabe a mim acolher, perdoar e amparar. Ser cristão é isso. Ser cristão é estar em contato constante com o alto. E para isso nem precisa necessariamente conhecer textos de cabeça, ter lido muitos livros, assistir muitas palestras, falar bonito. Para isso é só preciso que a gente consiga perceber-se em sintonia e querer estar em sintonia, buscando sempre, como eu digo no começo de nossas orações, o que é o certo, o que é o bom, o que é do bem. É ser grato. Gratidão é um sentimento tão bonito e tão importante que faz tanto por nós. Quando a gente está grato, tudo flui mais bonito. A gratidão é uma vela acesa dentro do nosso peito, iluminando sempre as dificuldades, as tristezas e os aborrecimentos. Porque quando a gente está passando por tudo isso e lembra que a gente tem tanto diante de tanta gente que nada tem, a gente se pega grato. Olha, eu sei que eu passo por tais dificuldades, Pai amado, mas eu sei que ainda assim eu tenho muitos privilégios. Eu não posso esquecer deles e eu tenho que agradecer por eles, que suavizam a minha jornada, que poderia ser mais difícil. Além da gratidão, temos também a fé. Fé é essa chama forte que nos mantém acesos, aquecidos diante de qualquer temporal. O mundo pode estar acabando, a gente pode estar definhando, mas se a nossa fé for forte, ela torna-se um escudo que nos protege quase que totalmente dos baques da vida. Porque a fé nos faz entender que os nossos sofrimentos aqui na Terra, esse planeta de provas e expiações, que esses dilemas são importantes e que nos farão mais fortes, como apareceu aqui na mensagem. Então, meus irmãos, a lição de hoje é: o que é ser cristão verdadeiramente para você e o que você tem feito verdadeiramente para ser cristão. E não no sentido de ser cristão por etiqueta, por rótulo, por imagem, pelo que os outros veem de você, mas como você se vê como cristão e nessa jornada, como é que você pode ser ainda mais cristão. Uma ferramenta ainda mais a serviço do amor, da alegria, da gratidão, da justiça, da bondade. Fiquemos com essa reflexão e sejamos cada vez mais partícula atuante na elevação vibratória deste planeta, fazendo o que nos compete para que a Terra seja um lugar menos doloroso e mais bonito de se viver. Comecemos sorrindo para quem nos cerca, sendo educados, sendo gentis, sendo tolerantes com quem é diferente da gente, com quem pensa diferente, com quem age diferente, sendo pacíficos, não permitindo que a raiva tome conta da gente em momentos de inquietação. E buscando sempre, meus irmãos, essa iluminação. Quando a gente está nessa sintonia, podem ter certeza que a espiritualidade se sente à vontade para ficar à nossa volta e soprar no nosso ouvido conselhos e caminhos. A vocês o meu muito obrigado por essa oportunidade de estarem refletindo aqui comigo, de me escutarem, de dividirem com quem vocês amam esses áudios, essas pílulas humildes de reflexão, e que a gente possa ter um dia bonito. Façamos por onde? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, e perdoa nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo mal. Amém.